Glória a Ai, Deus, Rê. pastora, essa hora é meio tensa, né? Oi. Meu Deus, eu não consegui, eu não sei porquê, mas eu não consegui entrar pelo ministério, né? Ah, Então eu falei, vou tentar pelo projeto. Aí pelo projeto deu certo. glória a Boa Deus. noite para todos vocês. Boa noite, Rê, a paz. Boa noite, pastora. Boa noite. A paz a todas. Agora, mais uma vez, sejam muito bem-vindas, aquelas que estão participando ao vivo, aquelas que vão ver depois, né? Que fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Eu comentei antes, vou falar de novo. Se ficar algumas que a gente não conseguir responder, pode nos chamar no particular, pode chamar no particular. Vamos tentar ajudar o máximo possível, que saiam sem dúvidas e que, se não der tempo, a gente continua depois, conversa no particular, resolve, para que todas fiquem bem. Amém? Estava me apresentando mais uma vez, boa noite. Para aquelas que não me conhecem, eu sou a Renata Bento. Estava dizendo casada, sem filhos, sou a idealizadora do projeto Uma Xícara de Café Para uma Alma, né, que tem como intenção ajudar as mulheres a ser transformadas para que ajudem outras mulheres a ser transformadas. Dentro do projeto, a gente tem aí o aconselhamento individual, com ajuda sempre dentro da palavra de Deus. Né? Tem uma lista de transmissão que a gente manda uma palavra profética toda semana, até para lembrar as mulheres que estamos aqui, para receber os pedidos de orações, para que elas saibam que não estão sozinhas, né? E que entenda que é um Deus que cuida delas, que está disposto a ouvi-las, né? Tem agora, junto com a pastora Cristina e psicóloga, né, para codependente. Tem as chamadas para empreender, né? Que ali ajuda as mulheres que estão começando no projeto de querer empreender, mudar suas vidas, enfim. Para mais informações, é só nos chamar no PV. Tem a pastora com o projeto Casa de Barro, que está com a mentoria, né, pastora? A pastora vai falar um pouco sobre isso, que é muito importante. Verdade, verdade. Então, que em nome de Jesus Cristo, que vocês fiquem para ouvir, né, e aprender um pouco mais sobre o chamado. Se puderem, se não conseguirem ficar até o final, que vejam depois, mas o importante é saber que não estão sozinhas, né? Que existem mulheres dispostas a ajudar. Isso é muito importante. Amém, pastora? Pode se apresentar, Amém, vontade, Rê. depois a gente ora. Amém, Rê. Amém. A paz do Senhor. É muito especial estar aqui participando com você dessa live, né? Esse projeto aí que já vai para 2 anos, Sim. né? Para 2 anos. Um projeto que veio do coração de Deus. Então, é muito especial estar aqui participando. Boa noite para todos vocês, né, que estão conosco, que têm acompanhado aí os projetos, tanto Uma Xícara de Café Para uma Alma. Nossa, a Rê foi listando aí, né? Projeto é o que não falta, meu, Verdade. glória a Deus por isso. Não é verdade, Rê? Projeto é o que não falta. Então, eu sou a pastora Áurea, pastora do Ministério Sara-me, fundadora do projeto Casa de Barro, autora do livro Cura o Socorro que Vem do Alto. E estamos aí nessa jornada aí há mais de 18 anos, em prol, né? Em prol da obra do Senhor. Quero mandar um beijo pro meu esposo, o Marcão, aí acabou de entrar. Beijo, meu bem. E é isso. Eu tô meio acelerada, Rê, porque eu não consegui entrar, mas enquanto você ora, eu vou me acalmar. Ah, é verdade. Eu fico também tensa. Eu fui marido que eu tô até tensa por causa da vacina de amanhã. Não, e eu já tô tensa pela vacina de ontem, que ainda tá sobre efeito aí, né? E eu quero agradecer as orações, porque muitas pessoas estavam orando por mim para que pudesse participar dessa live. E Verdade. graças a Deus, aí beijo no coração de vocês. Amém. Eu quero aproveitar, antes de orar, pastora, agradecer, né? Porque eu sei da vacina, eu sei quanto ela, né, deixa a gente meio mole, eu sei de todos os efeitos que as pessoas sofrem. Por toda a dedicação, por estar comigo nesses 2 anos, por toda oração, por toda intercessão. Amém. Que Deus abençoe a vida da pastora, do Marcos pai, do Marcos filho. Que só Deus Meus MM. consegue pagar e retribuir tudo que a pastora tem feito. Então, assim, não tenho palavras para agradecer, mas fica aqui minha gratidão, né? Gratidão, Rê. Em nome de Jesus Gratidão, Cristo, com que Deus certeza. guarde a sua vida, né? O seu desejo do seu coração, né? Os seus sonhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Amém, Pai Rê. amado, em nome Amém. de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa Sim, oportunidade, Jesus. por esses 2 Sim, meu anos de Deus. projeto, por cada É vida que verdade, passou, meu para as vidas Pai. que estão nisso, né, Pai? Pelas mulheres que estão sendo alcançadas. Nosso intuito é sempre ajudar elas a serem transformadas, a te apresentar para É cada uma verdade. delas, a fazer com que elas venham acreditar que através da tua palavra, Pai, elas podem ser transformadas, transformar o seu lar e transformar outras vidas, Pai querido. Te agradeço pela vida da pastora.
Senhora, por cada pessoa que vai participar dessa live, que o Senhor visite a cada casa representada por cada mulher, por cada homem que está participando, por aqueles que irão participar, e que uma semente venha a ser plantada, Pai, em cada vida que ouvir essa live, Pai querido, e que haja, assim, uma transformação, que haja uma resposta do alto sobre cada um que vai receber, Pai, essa live nesse dia, ou em outro dia que ela irá alcançar, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, esteja conosco, para que tudo que venhamos fazer hoje e para sempre venha a ser, para que nós venha a ser honrado e glorificado através da nossa vida, Pai amado. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastora. Fique à vontade. Amém. Fica livre. Eu separei umas perguntinhas aqui. Eu quero já começar dizendo, para a pastora ir acalmando aí, que eu vou fazer a pastora que eu jogar uma bomba na mão dela. Não, olha, essa bomba veio com tudo, meu Deus. Dificílimo, eu falei, parece uma palavra tão e com uma responsabilidade tão grande, né? Porque eu creio que eu falei, são perguntas que fazem para mim, falei, pastor, às vezes nem eu não consigo responder, não tenho, né, preciso de ajuda, porque eu sei que as pessoas têm essa dúvida, deixam até de viver, às vezes, algumas coisas por causa dessa dúvida. Falei, pastor, é difícil, mas eu uma pessoa que eu acredito muito na sinceridade, pastora. Eu creio que tudo que a pastora trouxer vai ser de Deus, né? E eu creio que vai trazer aí luz para as pessoas que precisam dessa, ai meu Deus, me ajuda, me dá um sinal, né? Que seja um sinal de Deus naquilo que a pastora vai fazer. Amém? Amém, amém, amém. O Rê, antes de começar, eu estava me lembrando da nossa primeira reunião, né? Esses dias o Face mandou uma foto numa padaria, a Rê me levou numa padaria gostosa, né? Chique, lá para a gente ter a nossa primeira reunião. E esse projeto, né? O projeto saiu, já estava no coração de Deus. E já estava também no papel. Isso é muito importante, porque depois, quando eu for falar da minha mentoria, eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Né? A parte do Senhor, Ele sempre está disposto a fazer, e a nossa parte. Então, já estava no papel esse projeto. Quando você apresentou, eu não tive dúvida, assim, de, né, estamos juntos, porque eu vi, assim, profundamente também um chamado na área das mulheres sobre a sua vida. Amém. E, assim, eu louvo a Deus por isso. Amém. Ai, Deus. Obrigada, pastora. Vamos lá. Você diminui aí essas perguntas, tá bom? Eu quero deixar bem claro assim, que eu falei, talvez não dê tempo, pastora, né? Mas se as pessoas tiverem dúvida, pode nos mandar no particular, né? A gente está aqui para ajudar. Isso, Rê. Né? Muito bom deixar, e até porque a pastora né, tem esse projeto de ajudar as mulheres nisso, né, pastora? A mentoria ajuda nisso, né? Vamos lá, eu escrevi aqui, ó, eu perco a amizade, mas não perco a pergunta. Que era muito difícil. Vamos lá, deixa eu ver se eu separei aqui. Como uma pessoa, acho que ela é bem logo direta, consegue identificar o seu chamado, pastora? Ô, Rê, você já está chegando com a pergunta lá da frente. Lá da frente. Acho que as pessoas têm tanta vontade de saber isso, né, pastora? De não errar nisso, né? Tá. Então tá bom, ok. Vou começar pelas suas perguntas, e aí depois aquilo que eu quiser, que eu vou trazer para ajudar, e aí talvez a pessoa entenda melhor a partir dessas perguntas, ok? Então, como identificar um chamado? Sim. Você só vai identificar um chamado estando na jornada, ao longo da jornada. Você não se esbarra no chamado, né? Então, a ansiedade em relação ao chamado, né? Eu sinto muito estar aqui para dizer isso para vocês. Aquela ansiedade em relação ao chamado, ela só atrapalha. Nossa, né? Então, assim, tremendo. Então, é muito profundo no sentido... Por isso que há um sentimento de estou perdida, qual o meu chamado, não entendo o meu chamado, porque o chamado ele vai se desenvolvendo e se fortalecendo, trazendo características próprias ao longo de uma jornada, que é o que a gente vai falar um pouquinho depois. Nossa, muito bom, porque isso que a professora falou é verdade, é uma ansiedade enorme. Né? A pessoa já quer que Deus revela, já quer saber. É como se você fosse esbarrar no chamado. Deus vai usar alguém, vai falar, olha, o seu chamado é tal. Né? Tudo bem, pode acontecer, porque para Deus nada é impossível, aliás. Porém, não é assim, né? Então, há um processo, e esse processo se dá na caminhada. Agora, muitas vezes as pessoas, elas querem viver o chamado, elas estão animadas, empolgadas, porém elas não querem se submeter a uma jornada, a um processo.
Nossa, tremendo. Isso é uma verdade. A gente vai se identificando com o tempo, né? Deus vai testificando. Glória a Deus. Vamos lá. Quem quiser anotar, fazer pergunta, né? Fique à vontade aí. Se der tempo, a gente vai responder. Eu não sou muito boa de Isso. acompanhar aqui. Eu quero agradecer as pessoas que entraram agora, né? Dizer boa noite. Eu não vou conseguir ler o nome de todas, mas que seja uma bênção aí na vida de cada uma. Vamos lá, pastora. O Ô, que a Rê, Bíblia quer dizer? ó. Sim, Não, calma aí, tá calma bom. aí. Deixa eu falar sobre uma pergunta que você colocou, né? Que Tá, você me trouxe, né? tá. Qual é a minha visão a respeito de um chamado? Nossa, Depois a gente entra nessa daí que você vai vir aí com tudo. tá, Para mim, eu tô falando algo pessoal, tá tá, bom? Ok? tá. Depois eu vou entrar na palavra, eu tô falando algo pessoal. A minha visão do chamado é como se fosse uma visão da maternidade. À Nossa, medida que você vai se capacitando, é à medida que você vai realizando. nossa. Tremendo. Você responde ao chamado, mas você não sabe o que está à sua frente. Até porque, né, o Senhor, ele vai, muitas vezes nos preocupamos com o chamado e deixamos de dar a devida atenção aos propósitos. Verdade. Então, por que a maternidade? Porque quando uma mãe ela está para dar à luz a um filho, né? Hoje em dia, até com o avanço da medicina, com tudo aí, né? Com todo o avanço, ela já sabe o sexo, ela sabe até com quem parece, ela Verdade. sabe muitas características. Porém, é somente durante o desenvolvimento, o crescimento contínuo que vai ser possível enxergar as características ali próprias daquela criança. Nossa. Porque Tremendo. ela vai alterando, ela Sim. vai, né? Ela vai se afirmando. Então, assim, isso é muito importante. Eu quero deixar isso bem claro, a questão da jornada. Isso é muito importante no processo. A maternidade, quando a mãe descobre que tá, puxa, eu tô grávida, ainda tem aí um longo processo de 9 meses para poder estar com a criança nos braços. E depois ela não sabe, é um mundo totalmente desconhecido. Conhecido. Ela só apenas respondeu o sim para aquele chamado da maternidade. Nossa, Então, tremendo. para mim, a visão do chamado é como uma visão da maternidade, que vai sendo capacitada à medida que você vai realizando. O importante é obedecer, né, pastora? Isso, a gente É, vai falar isso aí depois um tá. pouquinho. Vamos lá, Vamos agora lá. pode O vir com que as a suas. Bíblia quer dizer quando ela diz em Mateus 22:14, muitos são chamados, poucos serão escolhidos? Daí eu pergunto, todos são chamados? Seria para pregar o evangelho? Qual seria esse chamado, pastora? Tá, vamos lá. Rê, nós somos chamados para muitas Muitas coisas. coisas. Muitas coisas. Nós somos chamados para muitas coisas. Somos chamados para servir a Deus. Somos chamados para ser testemunha. A palavra do Senhor lá em Isaías fala que nós somos chamados para ser testemunha. Somos chamados para ser luz, para ser sal da terra, né? Somos chamados para sair das trevas e vir Glória a para a Deus. maravilhosa luz. Então, nós somos chamados, todos nós somos chamados. E tem um chamado que também nós somos chamados a isso, que eu vou falar depois do versículo que eu quero ler, né? Diante desse outro chamado que também nós somos chamados. Então, nós somos chamados o tempo todo, mas a questão do chamado é o ouvir, a sensibilidade do ouvir, de enxergar e de obedecer. Então, quando a palavra fala que muitos são chamados, mas pouco escolhido, eu quero trazer um pouquinho a memória para você. Nós amamos sobre Esther. Sim. Houve um concurso. Muitas mulheres foram chamadas. Uhum. Vai lá, vai, tal, tá tendo né? Houve uma convocação, houve um chamado. Muitas mulheres foram inscritas para aquele concurso. Só que para que aquele fosse a escolha, era necessário se submeter aos princípios daquele chamado que seria estabelecido. Nossa, tremendo. Eu penso, pastor, olha, veja só. Davi, ele tinha um chamado, né, para ser rei, né? Eu acho que a gente consegue Sim, ter sim. bastante referências, mas a Tá. escolha, Muitas né? referências.
Se a gente fosse, se ele escolheu obedecer. Eu acho que a escolha também, né? Você é o escolhido, mas você tem que escolher obedecer. Talvez a escolha esteja no obedecer também, né, pastora? Porque ele poderia ter Sim, continuado sendo um soldado de Saul, né? Ele poderia ter, não, mas ele escolheu obedecer o que Deus tinha para ele. Ele não foi contra o rei, né? Ele esperou o momento dele ser rei. Ele tinha sido ungido, mesmo sendo ungido a rei. Ele foi ali o quê? ele Tocar. continua. Isso. Exatamente, ele teve a espera, ele teve o processo, que a pastora falou, né? Ele foi descobrindo qual seria o chamado dele, né? Porque ele tinha sido Isso, ungido, exatamente. só que ele ainda. Ele estava nessa jornada, né? Ele já Exatamente, estava nessa jornada. Então, o chamado, ele traz muitos propósitos que vão exatamente. sendo desenvolvidos dentro de um chamado. Então, ele foi, né, veio chamado para ser rei, mas veio também ali, ele estava trilhando, fazendo o que ele realizava com excelência, Sim, com temor ao Senhor. sim. Então, eu não vou dar o meu melhor quando eu entender o meu chamado. Eu tenho que dar o meu melhor hoje. Hoje. E eu acredito que o chamado Hoje. dele veio também, pastora, porque ele já era um bom pastor. Ele já dava vida pela ovelha. Né? Ele já Sim, dava vida, exatamente. então assim, mesmo ele tendo um trabalho onde ele era humilhado por todos, pelo pai, pelos irmãos, né? Pela própria Pela família, própria né? Pela família, própria ele família. executava na excelência, igual a pastora acabou de dizer, né? Se você não é esperar saber, vai dando o seu melhor até tudo ser concluído, né? Isso é Sim, muito sim. importante. A palavra de Deus, ela está repleta de exemplos que nós vemos um chamado vinculado a uma jornada Sim, que foi se desenvolvendo. sim, Qual era o chamado? Vamos pensar no chamado de José. O seu chamado era de ser governador, mas ele também foi chamado para ser luz na prisão, ele foi exatamente. chamado para interpretar sonhos, ele foi chamado para fazer tantas coisas. Então, durante uma jornada, propósitos vão sendo estabelecidos dentro de um chamado. Então, assim, eu quero falar para vocês que estão nos assistindo que você pare de se preocupar tanto com o chamado e preste atenção em cada propósito da Legal. sua jornada. O processozinho, né, Nem pastora? processos, É, processo que você, né? Então assim, vamos pensar, vamos voltar um pouquinho aqui para Esther. Então, quando ela ouve aquele chamado, estava vendo um chamado sim, para participar de um concurso, ela precisa se submeter até uma escolha. exatamente. Quando nós pensamos em Gideão, quando o Senhor, após ali o Senhor falar com Gideão, ele pedir várias confirmações, ele começa a se movimentar dentro de um chamado que o Senhor estava falando para ele, eu quero levantar você como líder. Sim, Ele já começa ali levantando um exército de 32 homens. sim, Muitos foram chamados e veio uma multidão. Mas e depois? Quem foi escolhido? exatamente. Os que estavam ali não estavam distraídos, os que não estavam dispersos. Então, assim, quando o Senhor fala muitos são chamados, porque todos nós somos chamados. Poucos escolhidos, porque são poucos que se submetem A escolha. diante a escolha daquilo É, que o Senhor deseja. Porque sim, o chamado, eu vou falar um pouquinho isso à frente, o chamado não é eu que decido como eu vou fazer. Ah, sim. eu acho bonito, eu quero aquele Uhum. chamado. Não, Ah, isso é né? tremendo, isso é muito Então, importante, né? né? Porque Então, assim, muitos são escolhidos, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque escolhidos são aqueles que respondem e aceitam o convite diante do chamado, debaixo de uma submissão da vontade do Senhor em realizar. exatamente. A gente pode, com a pastora falando de José, o chamado dele poderia ser para governador, para livrar o povo da fome, né? Mais para frente, mas ele Sim, teve que perdoar o irmão, não cair na tentação, né, da mulher, então ele teve que submeter a sim, tantas sim, coisas para que vivesse a escolha. Ele escolheu obedecer, né? Ele escolheu viver o exatamente. O rei, processo. então, isso, viver o processo. Então, você consegue perceber a grande importância dessa jornada. Sim, Então, quando a pessoa ela está aqui, ontem mesmo nós fizemos uma postagem pelo projeto Casa de Barro falando da ansiedade, sim, excesso de futuro, né? Hoje foi o estresse, excesso do presente e amanhã vamos falar sobre a depressão, que é o excesso do passado. Então, quando eu estou apenas com os meus olhos, qual é o meu chamado, 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 eu estou perdendo a jornada que me levará ao chamado. oh, glória a Deus. Agora, pastora, falando sobre isso, então o chamado, ele tem a ver com o ministério?
Vamos por assim, Sim, tem, né? Não, não tá. Vamos lá, pode sim. falar, pastora. Sim, ele tem a ver, mas não necessariamente, Tá, tá? tá. Não necessariamente. Eles têm a ver, mas ele não necessariamente apenas com algo que eu olhe e eu imagine, né? E até quando eu quero compartilhar uma palavra que talvez traga um pouco mais de esclarecimento a respeito disso. Glória a Deus. Amém? Você Amém. quer me fazer mais uma pergunta ou já quer que Não, eu traga porque uma palavra para a eu gente quero saber se a meditar? pessoa consegue confundir o chamado, né? Se ela Ah, pode tá. assim, Tá. porque ela acha uma coisa que nem a pastora disse, acha bonito e confunde o chamado Tá. dela, né? Se pode haver isso. Tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a palavra primeiro, Tá. tá Fica à bom? vontade, pastora. E Fica à aí vontade. a gente vai falando aí conforme respondendo um pouco melhor a questão da pergunta, tá? Eu falei, Senhor, qual a palavra que o Senhor para mim trazer, para que haja uma clareza, né? Sim. E o Senhor trouxe, eu quero meditar aqui alguns versículos sobre Isaías 6. Amém? Sobre Amém. Isaías 6, que é o chamado, né? O chamado de Isaías para ser profeta. Então a gente vai meditar um pouquinho nesses versículos para que a gente possa obter um pouco mais de clareza a respeito da questão do chamado. Tá. Porque a preocupação quanto ao chamado, ela está te distanciando dos propósitos do Senhor. Nossa. Né? E a ansiedade está aí batendo em todas as portas, de todos os lados. Então, é muito sério isso, ok? Então, vamos lá. Isaías, capítulo 6, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. A gente percebe que a visão de Isaías, ela também foi marcada, né? Ali até pela morte do rei. Foi ali, houve uma Sim. conexão, né? Então havia também uma sensibilidade, podemos falar que havia também uma sensibilidade ali no profeta. E ele diz assim, acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a E quando eu Deus. estava meditando, Rei, eu me lembrei até da minha canção que nós acabamos de gravar agora no álbum Oh, glória. Minha Oferta, a canção que eu canto com o Marcos Maurício, uma canção que o Senhor me deu, que fala sobre santo, né? A terra está cheia da sua glória e o seu séquito de geração a geração. Então, assim, Isaías, ele veio e ele fala a terra, né? A casa se encheu de fumaça e toda a terra está cheia da glória de Deus. E a questão do séquito, porque quando o Senhor me deu essa canção, veio essa palavra e eu nem sabia o que significava essa palavra séquito, Rê. E o séquito é como uma comitiva. Então, assim, uma comitiva, um conjunto de pessoas que vão acompanhando outras pessoas para servir ou para honrar. Então, o séquito do Senhor é de geração em geração. Há uma comitiva de pessoas que continuam em sua jornada na palavra, na trajetória. Então, há um séquito de geração em geração. Não tem fim, né? Então, Tremendo. quando Isaías ele tem essa visão, então ele diz assim, e clamavam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram, e a voz que clamava e a casa se encheu de fumaça. Agora, olha a reação de Isaías diante da visão que ele teve. Lembra que eu falei no início a percepção, a sensibilidade de enxergar e de ouvir, né? Sim. Então Isaías ele fala assim: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros ou de impuros lábios. Agora, olha que interessante que eu quero que vocês pensem um pouquinho a respeito comigo. O profeta, com um olhar atento à visão que ele estava tendo externa, certo? Ele estava vendo a glória de Deus, ele estava vendo ali o sobrenatural. Então, o profeta, com um olhar atento diante dos detalhes externo, o que acontece? Faz com que ele enxergue o que estava dentro dele. E quando ele enxerga o que está dentro dele, ele lamenta
porque ele confessa a sua miséria. E olha que o título aqui é o chamado dele. Sim. O chamado do profeta Isaías, né? Então, assim, ele vê a glória e aquela glória externa que ele está olhando, e isso traz para ele ali um olhar para dentro de si mesmo, e ele se enxerga na sua condição real. Então, a primeira reação dele diante da glória de Deus, até mesmo da pureza, né, de Deus, traz uma visibilidade do seu interior, das suas fraquezas, né, da sua miséria. Então, qual é o maior chamado, rei? Qual é o maior chamado? Ou seja, o chamado ao arrependimento. Sim. Ao reconhecermos a grandeza e a glória do Senhor. Porque assim acontece quando nós entramos em contato com a palavra de Deus. Quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, ela nos mostra sobre a nossa condição pecaminosa. Então, isso é muito interessante, muito importante, porque desse ponto, desse princípio, que Isaías reconhece e ele confessa. Olha o que ele diz. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Então, ele reconhece, ele enxerga a glória, ele olha aquilo que está externo e ele consegue ver dentro dele. Ele consegue ter uma visibilidade do seu interior. Então, ali ele confessa. E a palavra diz no versículo 6, então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz e tocou na minha boca com a brasa e disse, agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Tremendo. Então, o que acontece? Nesse momento, é como se ele estivesse sendo preparado, equipado, para exercer o seu chamado, e o chamado é falar em nome de Deus. Exatamente. Agir em nome de Deus. Tremendo, pastora. Isso é tão de Deus, né? Que eu separei uma outra pergunta aqui para a gente entender como isso é real. Quando ele conseguiu entender o chamado dele, viu a necessidade, né, da mudança, né, de entender os propósitos. Porque até coloquei aqui, muitos, eu creio, homens e mulheres de Deus, pastora, são médicos, são enfermeiros, né? Tem plantões assim, são donos de empresas, né? Que têm uma vida sim. E eles não conseguem estar dentro de uma igreja diariamente exercendo o ministério, vamos supor, o ministério do louvor, sim. né? Mas eles têm um chamado de patrocínio, eles patrocinam. Ministério da palavra, Exatamente. né? Então há um campo muito grande, né? Há um campo muito grande, mas há necessidade desse primeiro chamado de reconhecer a nossa condição pecaminosa, as nossas falhas, né? Porque quando o Senhor vem e toca, isso nos possibilita de atender o seu chamado. E aí é tão interessante que quando acontece isso, e tocou minha boca com brasa e disse, agora isto tocou os seus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Ele consegue ouvir depois do que ele vê e depois do que ele consegue olhar para dentro de si mesmo. Então, uma importância muito grande é a pessoa entender o chamado dela, né, pastora? Buscar em primeiro lugar isso, ouvir o que Deus tem. Isso, ouvir. Eu acho que não seria nem tanto entender o chamado. Ouvir, porque olha só o que acontece. O que ele diz? Quando ele depois ouvia a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? Então, olha só, ele diz, eis-me aqui. Ele não dá um endereço para Deus. Ele não mostra para Deus o que ele é bom, o que ele sabe fazer. Ele apenas diz, eis-me aqui. E esse eis-me aqui vai te levar dentro para realizar os propósitos de Deus dentro do chamado que ele tem para você. Então, se preocupar com o chamado é praticamente a última coisa. Porque quando você perceber, você já vai estar vivendo o chamado. Muito legal. Você já vai estar vivendo. Né? Isso é importantíssimo. Faz sentido, Rê? Você quer perguntar para alguém se está entendendo, se está fazendo sentido, né? Eu quero agradecer, eu quero comentar aqui a Sônia comentou que está sentindo muita presença de Deus, né? Isso é muito importante. Amém, glória a Deus. Essa é a mesma intenção. As meninas que entraram depois do que a gente já deu aí boa noite, as que estão entrando. Eu sei que outras têm live agora, 8 horas, né? Estão aí, até tem dentro do ministério, né? Tem um atendimento que começa às 8, quinta-feira. Eu sei que as meninas foram para o atendimento. E para aquelas que estão entrando, fiquem à vontade, fiquem, se está claro, se tem alguma pergunta, eu vou tentar aqui
Gente, que lindo. Obrigada, Vi. Obrigada, Roberta. Amém. Roberta tá como Walter Molero falou, que saudade da pastora. Faz tempo que não via. Ai, beijão. E que nome é esse que ela entrou aí? É do meu cunhado. Quem é Walter? Walter É do cunhado? é marido Beijo, dela. Roberta. Beijo no seu coração. Ah, tá falando Rê, sua então, ideia é essa, olha ajudar. só. E perguntem, meninas. Se não estiver claro, podem perguntar. Fiquem livres para isso. Amém, amém. Rê, olha só. Quando nós lemos... Peraí, Rê, me dá só um segundo, tá bom? Não, fica em paz. não. Vou tomar uma água. Não, achei que ele não ia... Meu bem, pega uma água pra mim, por favor. Rê, olha só, 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós ouvimos o chamado ao arrependimento, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa nossa, agora eu enrolei. Isso, e até mesmo o pecado, reconhecemos que somos pecadores, então o toque da graça em nós nos purifica e nos possibilita atender um chamado. Então, o toque da graça em nós, né, trazendo para os nossos dias, nos possibilita e nos purifica para viver e atender o chamado. Amém. Então, precisamos dele no realizar, no efetuar, no receber, em todo o processo. Então, escute, você que está nos ouvindo, você pode ser super equipado, capacitado, com muitas ferramentas, mas se você não tiver sensibilidade de ouvir, de obedecer e simplesmente dizer, Senhor, eis-me aqui, é difícil, Rê. Sim. Por quê? Né? É difícil. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele nos chama, Ele não vai falar tudo que está à sua frente. Verdade. Ele não vai te mostrar tudo que está à sua frente. Diante de você está um mundo de grandes situações, desafios e tantas coisas que faz parte do chamado. E Ele não vai especificar em uma coisa. Uhum. A gente tem aí Moisés, né, pastora? Né? Chamado para tirar o povo do Egito. Ele sabia que ele tinha que tirar aquele povo, mas o que ele ia viver, então, ele não tinha noção. Exatamente. Olha só, eu estava me lembrando de Moisés um pouco antes da live. Ele está ali passeando, né? Vamos dizer mais ou menos assim, de repente ele enxerga também a glória, a sarça, né? Que não se consumia na frente dele. E aí ele ouve. Ouvir, tudo, verdade. Para ele tirar a sandália dos pés, porque ali era o lugar santo. Então ali ele recebe um chamado. Mas o chamado específico, consegue entender? Sim. Olha como faz sentido. O chamado específico era tirar o povo do Egito? Era conduzir o povo pelo deserto? Era aconselhar aquela multidão? Tudo fazia parte de propósitos dentro do chamado de Moisés. Até o momento que o Senhor falou assim, ó, vem embora, vem para cá, que você não vai mais prosseguir. Então, somos até chegar o momento de sermos chamados para estar com o Senhor. Sim, é verdade. E ele tinha um propósito grande, pastora, de mostrar, apresentar Deus a uma geração que só conhecia Deus de ouvir falar, porque já tinha se passado 400 anos, né? A gente sempre fala do propósito. O propósito era tirar o povo do Egito. Não existia muita coisa dentro desse chamado. Muita coisa dentro do chamado. E é isso que eu queria que ficasse bem claro nessa live, porque há muitas perguntas e muitas dúvidas, mas pare de focar no chamado em si, mas esteja sensível a ouvir e a enxergar o que Deus quer mostrar e vá vivendo o propósito de cada dia, que quando você perceber, você já vai estar dentro do chamado. Amém. Porque, olha, Rê, né, quando eu fiquei meditando muito a respeito disso, e aí teve uma pergunta que era a respeito do meu chamado, né? O meu chamado pessoal, né? Sim. Olha, quando nós olhamos para Isaías, nós percebemos que o chamado dele, ele passou primeiro ali por aquele reconhecer, pelo arrependimento, né? Então, eu falei, Senhor, diante da minha trajetória, o meu chamado foi quando eu abri a igreja, o Ministério Sara, minha 7 anos. O meu chamado foi quando eu gravei um CD, com o Senhor me deu as canções próprias que eu nem sabia que era para mim. O meu chamado foi quando eu... tantas outras coisas. Quando eu escrevi o livro. Sim. Não, o meu chamado foi quando eu ouvi a voz do Senhor, reconheci há mais de 19 anos, sentada numa praça, que eu reconheci a bagunça que eu tinha feito na minha vida. Me arrependi e falei, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor falou assim, eu vou colocar as coisas no lugar. Então ali já estava iniciando um chamado.
e veio propósitos dentro desse chamado. E a pastora ouviu e obedeceu, né, pastora? Aqui tem esse processo. A gente pode falar de Sansão, que tinha um chamado de cuidar do povo dele, e a atenção dele estava num povo totalmente diferente. Né? Então, assim, ele foi chamado para isso, mas ele não ouviu o chamado, não obedeceu o chamado, não quis viver o chamado. Foi viver no final, praticamente, quando, né, graças a Deus pela misericórdia. Agora, olha só, Rê, que interessante você falar sobre Sansão. Sansão, ele tinha ali um propósito dentro do chamado, né? Sim. Que era né, para alcançar aquele povo. E ele quis fazer do jeito dele. Mas no final, ele cumpriu o chamado. Ele cumpriu debaixo de uma dor, de uma dificuldade. Mas o propósito, ele cumpriu o chamado. Então, assim, só que foi uma trajetória que poderia ter evitado muitas coisas. Né? Mas, de qualquer forma, diante do Senhor, o propósito foi cumprido. Ele não viveu o chamado pleno, né? De ter uma intimidade com Deus, de ouvir a Deus, de ter uma vida com Deus, né? Mas ele cumpriu o propósito. Quando a gente olha para o perfil de Sansão, ele era muito impulsivo, ele era muito ansioso. intenso. Sim, demais. Né? Ele era muito intenso. No próprio casamento dele, ele some do casamento dele. Ele fica lá, né, estressado, revoltado, e ele some. Então, assim, imagina. Então, ele sempre foi muito intenso. E Deus permitiu. E Deus equipou ele. Né? Então, assim, e no final ele cumpre. Então, assim, a questão é essa. Não ficar tão focado. Rê, sabe quando você lembra do testemunho seu e da Rô que perderam tantos quilos, não foi? Sim, sim. Né? Numa época que, né, na perda de peso, tudo. Quando nós queremos perder peso, se a gente ficar focando só, eu quero perder peso, aquilo dá um pânico, ele não consegue perder uma grama. Verdade. Mas se eu focar numa qualidade de vida, se eu focar no exercício, se eu focar na minha alimentação, quando eu perceber, eu já vou estar perdendo peso, não é assim? É verdade. Você, né, pode falar mesmo. Então, quando eu fico pensando o chamado, meu chamado, eu estou desperdiçando energia. Então, eu preciso olhar para o propósito de cada dia, eu preciso olhar se eu estou atenta à voz do Senhor em obediência, porque hoje em dia muitos querem o chamado, mas, Senhor, é para tal lugar, é de tal forma, né? Já dá o endereço completo. Então, assim, isso não é chamado. Chamado é submissão. Chamado é se submeter. Isso é verdade, submissão. Até como estão falando de pessoas que às vezes não cumprem dentro da igreja esse chamado, mas cumpre trabalhando. Ele é homem de Deus aonde ele está, é submisso a Deus aonde ele está, leva a palavra de Deus dentro do trabalho, dentro de um médico, dentro de um hospital, né? E às vezes eu conheci um médico que ele tem um testemunho muito forte, que ele abriu mão, né, da medicina, de tudo, e ele estava já focado muito na obra dentro da igreja, e o Senhor chama ele para enviar ele para missões, abre mão de tudo que você está fazendo, que você vai exercer a medicina lá no campo missionário. Né? Então, assim, quando você está disposta, o Senhor vai trazer para você, dentro daquilo que Ele já te instruiu, já te capacitou. Isso é uma verdade, pastora. Deus, uma das coisas que a gente pode perceber com o tempo é que Deus vai nos capacitando para aquilo que Ele tem na nossa vida. Ao longo do tempo, igual a pastora comentou que escreveu as músicas, mas nem sabia que a pastora ia gravar. Né? Então ele foi capacitando a pastora, né, para aquilo que ele tinha, mas nem a pastora pensava nisso. Né? Nem ela foi escrevendo. Isso é muito importante, ficar atento aos sinais que Deus vai dando, né? Isso, ficar atento aos sinais, isso é muito importante. Tem uma pergunta aqui. Acho que a Sil fez uma pergunta, não é? Ela? É errado em um determinado tempo fazer parte do ministério e depois ir para outro? Acho que é essa a pergunta. Eu não consigo subir aqui. Apagou, eu não consigo voltar. Parte de um departamento chamado e com o tempo não ter mais a certeza no coração. Sil, essa pergunta ela é muito complexa, porque vamos voltar para o princípio, ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Então, não fazer pela minha vontade, não mudar pela minha vontade, não querer até fazer pela minha vontade, mas ouvir a Deus diante do propósito que Ele tem. Diante do propósito que Ele tem, você vai ter o discernimento daquilo que o Senhor quer, aonde Ele quer, se é por um tempo determinado, se é por uma passagem, se é por uma trajetória ou se é para permanecer.
Então, ouvir Deus, ter a sensibilidade para enxergar e para ouvir, lembrando que o primeiro passo é colocar mesmo, ter o olhar para dentro de si. Quantas vezes nós queremos fazer coisas, como a Rê falou, porque achamos bonito, porque gostamos que o outro, do jeito que o outro faz. Então eu condiciono o meu chamado naquilo que eu estou vendo. Sim. E sem saber qual é a vontade do Senhor. E é muito importante. E aí, Rê, e olha só, e aí se torna um fardo. Sim, se torna um peso. Isso é importante, é o que eu ia comentar. Até separei umas referências, mas parece que não são 8h15, né? A gente tem 15 minutinhos. Meu Deus, passou muito rápido. Mas eu quero dizer sobre o que eu vivi, né? Eu fiz um curso de intercessão, porque eu gosto de orar. Então, por um período eu passei. Certo. Nesse curso foi um período de 1 ano. Né, de curso, treinamento, como fazer. Foi maravilhoso, me formei nesse corpo de intercessão. E hoje eu acredito que foi parte daquilo da qual Deus ia me usar dentro do Ministério de Mulheres, né? Não porque eu tinha um chamado para estar dentro de uma liderança, de uma intercessão como ministério, mas era importante eu aprender a importância da oração, né? Entender o valor da intercessão, né? De poder interceder com uma pessoa até antes de conversar com ela, ou até mesmo sem ela me conhecer e eu estar intercedendo por aquela vida, por saber do problema que ela está vivendo, né? Até para concluir essa dúvida da Sil. Também fui fazer 2 anos de mergulhando na palavra, um curso fora teologia, enfim, que eu fui aprender sobre a palavra. Sim, tudo não para que eu fosse professora da aula, não, mas eu tinha que entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para eu poder falar da palavra de Deus. Usar para que eu aconselhar. Ou seja, uma preocupação em servir e se equipar para servir. Então, se você fez parte do Ministério de Intercessão, você fez parte do Ministério de Ensino, sim. Mas isso foi um período, né, onde eu estava me adaptando para aquilo que Deus tinha para mim. Né? Foi muito bom. Nossa, eu louvo a Deus por esses processos. Né? E eu creio que essa jornada sua foi dentro de um propósito, para aquele tempo. Sim. Né? Dentro do chamado, mas para um propósito específico daquele tempo. Então, Sil, tem propósito que é para um tempo específico. E não significa que está fora do chamado. Sim. Você está ali se capacitando. Eu acredito que José, quando Deus dava os sonhos para ele antes dele ir para o Egito, foi um aprendizado a interpretar os sonhos e acreditar na interpretação. Porque isso ia ser essencial para que ele saísse depois dali, no calabouço onde ele estava. Exatamente. Né? Então, assim, todo processo que a gente passa por um período, né, é Deus nos preparando para algo que Ele quer nos dar. Né? Quando Davi foi lutar com o leão, eu era o gigante que ele ia enfrentar. Né? Ele ia enfrentar um gigante depois ele era o gigante que ele ia enfrentar. Aquele gigante, porque ele sempre reconheceu que nada na vida dele era por ele, era pelo Deus que ele servia. Né? Então é importante conhecer os processos. Eu estou aqui sendo hoje da intercessão, estou fazendo parte do curso, o processo, fazer o propósito, né? Dar o meu melhor, aprender. Vou ficar 1 ano, 2, 3, o período que eu tiver que aprender aqui, para viver o propósito maior, né? E a escolha, né? Eu ser chamada. Agora, eu vou escolher obedecer ou não. Eu vou escolher... Imagine quando você faz... Digamos que você faça parte de uma grande empresa. Sim. Mas, de repente, o seu chefe fala, olha, você vai fazer a sua função, mas num outro setor. Ou você vai para outro lugar. Né? É ele que decide. Você nunca chega numa empresa e fala, olha, eu vou sentar na mesa tal, na sala tal, na ala tal. Não. Você está ali, né? Para fazer aquilo que você foi chamado, mas dentro da vontade daquilo que é, ou seja, se submeter àquilo que foi colocado. Porque o chamado, pastor, se a gente for observar, eu creio todos os chamados, todos dos homens de Deus, nenhum deles escolheu o que foi dado. Todos questionavam, quem sou eu? Não mereço. Põe alguém para me ajudar, porque o chamado não é fácil, porque você vai fazer a escolha do obedecer, da renúncia. De abrir mão, né? A gente vê Abraão, estava numa terra totalmente onde era bem de vida. O pai dele, a Bíblia fala que o pai dele tinha posses. Eu vou te levar para uma terra, né, desconhecida, e você abrir mão de tudo. E a mulher se mistério, e Deus prometeu uma nação. Gente, olha que loucura, né? Assim, a gente avaliar friamente, né? Como foi chamado de Davi, Moisés, sou gago, não sei falar, se eu voltar para lá vou morrer, né? Cresci no meio do Egito, quer dizer, todos tinham, mas a questão do você foi chamado. Agora a escolha depende de você. Se você escolher obedecer, você vai ser a escolhida, porque Deus vai nos capacitar. Isso. Né? A escolha é obedecer.
E olha, Rê, nunca fale, né? Você que está nos assistindo, nunca fale, eis-me aqui, se você não estiver disposta a ir. Sim, é Né? verdade. Porque quando nós atendemos o chamado, é o Senhor quem determina, né? É Ele quem vai determinar. Rê, só para finalizar, E, pastora? quando eu... Quantos minutinhos ainda tem? Tá Tem 10 minutinhos, mas dentro dele está a oração final. Certo, Tá, ok, ok. Não, eu só quero falar uma coisa bem rapidinho, até em relação um pouco à questão disso. tá. Tem um testemunho meu que a maioria das vezes até acabo esquecendo de falar, e esses dias eu comentei com uma pessoa e a pessoa ficou bem surpresa. Eu odiava mulheres. Oh, Deus de mistério. Eu odiava Normal. mulheres. Né, quem lê o meu livro sabe o meu testemunho que eu falo, porque eu achava que a mulher, eu tinha um olhar, uma distorção da mulher, ela ser fraca, ela não conseguir, diante de tudo que eu passei, eu enfrentei. Então, eu cheguei a pedir perdão depois para Deus, porque eu falava, não quero uma filha mulher, porque ela vai ser fraca. Eu olhava para minha mãe, eu confundia o amor com fraqueza. Eu olhava para mim, aquilo me dava uma revolta. Então, assim, você que está me assistindo, eu odiava lidar com mulheres, a mulher em si, a começar por mim. Não era que eu tinha raiva da outra mulher, não, era de mim mesmo. E quando o Senhor ele vai trabalhando na minha vida, ele vai restaurando o meu interior, vai me preenchendo, né, as lacunas do meu ser com o amor dele, 100% do meu ministério fora acaba sendo com mulheres. Né, Rê? Então, assim, então você não sabe a área que Deus está trabalhando. E quando eu respondi ao chamado, o chamado apenas de falar, Senhor, então, eis-me aqui, eu não sabia o que estava à minha frente. Né? Então, hoje eu louvo a Deus, eu falo que eu sou privilegiada das mulheres que estão ao meu lado, das mulheres que passaram pela minha vida, de mulheres de oração, mulheres intercessoras, mulheres que me ajudaram na liderança, mulheres que me acolheram no momento de dor, de lágrima. Então, assim, eu agradeço muito ao Senhor, a minha mãe, uma grande mulher de Deus, deixou um legado de fé. Tantas outras mulheres que estou aí finalizando um novo e-book falando a respeito, e eu cito isso, a questão das mulheres. Eu me sinto privilegiada. Porém, isso era uma área que eu não queria nem ouvir falar, a questão das mulheres. Eu acredito... Então, pode falar. Não, eu acredito que isso que eu acabou de dizer, pastora, que todos aqueles a qual Deus tinha um propósito, a pessoa não queria. Né? Assim, Não então queria, a gente tem que não estar queria. disposto, o pastor falou, o eis-me aqui, e quem vai nos, para a pessoa entender, não, que a pastora falou no começo, não fique ansioso sobre isso, não é, o seu chamado não é o principal, é você estar disposta. Né? Você está aqui, Deus, estou disposta. No momento eu não sei, mas se eu estou aqui hoje, sendo a copeira da igreja, eu vou dar o meu melhor. Né? Se eu sou a pessoa que recepciona, eu vou dar o meu melhor. E nisso Deus vai me colocando, né, onde o Senhor quer. Deus vai. Exatamente. Você vai. Isso. É importante lembrar que o nosso coração é enganoso, pastora. Né? Que a gente, mas eu não sinto, não vai por isso. Né? Assim, vai pelo obedecer. Não. Né? Porque. O obedecer. Né? Disposto, e aí, né? se você por acaso desobedeceu, fez besteira, pede perdão, se arrepende, fala, Senhor, me coloca dentro de novo aí do propósito. Não se intimide, não se envergonhe de pedir ajuda, não se envergonhe de dizer que errou, não se envergonhe de dizer que fiz besteira, se arrepender. Isso faz parte do ser humano, né? Então, se fosse para resumir tudo que foi falado nessa live, nós somos chamados para muitas coisas. E diante desse chamado, nós vamos realizando propósitos específicos para cada tempo, até o momento em que o Senhor nos chamar para Ele, né? Verdade. Quando o Senhor falar, vem embora, a gente vai, né? Estamos sendo chamados para ir. Então, assim, não fique com o seu olhar totalmente focado no chamado. Mas é como a Rê acabou de falar, cumpra o propósito a cada dia, com excelência, com temor, com obediência. Observe as palavras que saem da sua boca. Às vezes queremos viver grandes coisas e não estamos conseguindo nem enxergar aquilo que está à nossa frente. Sim. Isso é muito. A palavra profética dessa semana foi dita, até hoje na oração da tarde nós comentamos. A gente fica tão ansioso por aquilo que não tem, que esquece de valorizar aquilo que tem. Né? Então, assim, eu posso querer, vamos supor que eu queira louvar, gravar um CD, né, que eu ame esse ministério. Eu fico tão preocupada em gravar um CD que eu esqueço de me preparar para o louvor do domingo.
né? Esqueço de dar o Isso, melhor. Então, assim, viva o melhor hoje. eu Dê o seu melhor eu hoje. esqueço da jornada, né? Exatamente. Isso Eu é esqueço da importante. jornada. A jornada E, vai Rê, viver. quando estamos em obediência, as coisas vão acontecendo naturalmente. 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 A pastora diz, Lília Olha, comenta. o Senhor traz recurso. Verdade. Rê, tá falhando, Tá né? Tá falando, mas falhando um voltou, pouquinho. pode complementar. Olha, o Senhor traz recurso. Na época para ela. E aí depois o Senhor falou que era para mim. E o processo do primeiro CD foram 9 meses. 9 meses. O Senhor levantando pessoas que nem sabia, só falava assim: olha, o Senhor mandou entregar esse valor para você. E era a parcela da gravadora. O CD ficou pronto com 11 meses. E aí a última parcela, que era 12, eu paguei com a venda do CD. Glória Então a o Deus. Senhor, diante da obediência, diante do sim, ele traz recurso, ele traz condição, ele traz pessoas. Verdade. Isso é verdade, pastora. Ele dá sonhos, ele faz coisas que a gente nem imagina. A pastora Lília perguntou, às vezes, é renunciar à nossa vontade, né? Que o cumprir o propósito, às vezes, está na renúncia da nossa vontade. É verdade. É verdade. É renunciar mesmo. Exato. Pastora, nós temos 5 minutinhos. Eu queria que a pastora falasse do projeto Casa de Barro. Ah, tá. Do projeto Casa de Barro. Passou muito rápido. Eu falo que isso era tema para fazer uma série, né, pastora? O propósito é ter uma fazer série. uma série. Quando você... É verdade, uma Mas série. eu quero Mas olha, se agradecer a alguém tiver todos, tá? pergunta, pode me passar. Tá bom. Vamos lá. Ô, mulherada. Mulherada fala, né, pastora? Eu quero agradecer a todas, a pastora mais uma vez, né? Dizer, sempre digo, você não está sozinha, né? Nós estamos aqui mesmo à distância. As redes sociais têm nos ajudado nisso. E em nome de Jesus Cristo, a internet está falhando bastante, mas eu quero que a pastora fale um pouquinho do projeto e finalize com uma oração. E desde já, pastora, gratidão eterna. Amém? Amém, Rê. Amém. Gratidão. Rê, pode... hora, que aí depois eu finalizo, porque aí se cair, tudo bem. Amém. Amém? Vamos lá. Pai querido e amado, eu quero te agradecer por mais essa live, por cada vida que conseguiu fazer parte desse projeto, né? Desse chamado que a gente quis tentar trazer para cada um a importância do obedecer, a importância do trajeto que cada um tem que passar, da renúncia que cada um tem que viver, que eles venham ter entendido, Pai. E aquelas que ficaram com dúvida, eu quero dizer que estamos aqui, que o Senhor, obrigado porque o Senhor nos proporcionou, Pai, a chance de poder estarmos à disposição para que possamos levar a Tua palavra, para que conseguimos ajudar mulheres e homens a entender o chamado de cada um, Pai amado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos dá essa rica oportunidade, porque o Senhor nos preparou para esse dia, Pai. Que o Senhor visite a cada lar que esteve aqui, a cada lar que essa live vai alcançar e que haja ali, Pai, um esclarecimento sobre o chamado individual de cada um, Paizinho. Te agradeço pela vida da pastora, te agradeço pela família dela, pelo meu esposo, pela minha irmã, por todos que fizeram parte, pelas meninas do projeto, meninas da oração, as meninas que fazem parte desse projeto, Paizinho, e que em nome de Jesus Cristo o Senhor esteja conosco para louvor e honra do teu santo nome, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. 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 Rê, eu quero finalizar com uma frase que eu cito no meu livro, em relação àquele ódio que eu tinha das mulheres, a começar por mim mesma, né? Que o Senhor, Ele nos ama, mesmo quando nós não somos capazes de amar a nós mesmos. Né? E esse amor do Senhor vem e nos alcança. Você que gostaria de informações a respeito da mentoria, nós estamos com uma mentoria, um novo olhar, através do projeto Casa de Barro. São 4 semanas com 4 encontros individuais online para atender a sua necessidade. Existem momentos que nós não conseguimos mudar a situação, mas nós podemos mudar o nosso olhar, a nossa percepção diante daquela situação. Então, você que quiser mais informação, mande mensagem aqui no Projeto Casa de Barro, pelo Ministério, pela Rê, que eu terei o prazer de trazer aí para vocês informações e esclarecimento. Amém, Rê? Amém. Pastora, é bom lembrar que é homem e mulher, né? Oi? É homem e mulher? A mentoria para homem ou para mulher? Sim. Para homem e para mulher. Cristão, né? Deixar claro, não, né? Não precisa ser cristão. Então, assim, a mentoria, ela é uma mentoria, um novo olhar.
Ela não é uma mentoria clínica, mas é uma mentoria terapêutica voltada para o cuidado das emoções, o resgate do autoconhecimento, né? Para que você possa aí viver e desfrutar dos propósitos do Senhor. Amém, pastora. Mais uma vez eu te agradeço a todas, que todas possam viver o propósito de Deus na vida individual, né? Que Deus cuide individualmente de cada uma e acreditar. Tira a ansiedade do chamado e viva intensamente o dia a dia, da sua melhor forma. Dê o seu melhor, né, pastora? Obedecer, isso mesmo. a chave tá Tire nisso. a ansiedade do chamado. Esquece. Viva o propósito de cada dia. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. O pão nosso de cada dia. Amém. Viva o propósito de cada dia, que quando você menos perceber, você já vai estar totalmente dentro, realizando o seu chamado. Que Deus abençoe grandemente. Abençoe. Obrigada, pastora. Um beijo para todas. Beijo Deus no abençoe. coração. Amém. Tchau, tchau. Obrigada, pastora. Obrigada, meninas.